Olá, Agostinho Brito do FRN para uma videoaula de programação em C. E nessa videoaula a gente vai ver um conceito importante das linguagens de programação, que é o conceito de variável. As variáveis estão presentes em todos os programas do computador e elas servem basicamente para você guardar informações. As variáveis elas podem estar em diversos locais do programa, por isso a gente trata sobre o conceito de escopo. O escopo é o local onde a variável está e o significado que ela tem naquele local. E, portanto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como é que você cria uma variável na linguagem de programação C. As formas como você cria nas outras linguagens é um pouco diferente. Em C você tem que ter um cuidado especial na hora que você vai criar essa variável. E de onde é que vem esse conceito de variável? Ele não é novo não, ele é bem antigo. E a gente utiliza o conceito de variável na notação matemática para representar ou associar uma quantidade a um determinado símbolo. Esses símbolos são usados para você criar o que a gente chama de equações. Então, equações com base em símbolos são usadas há muito tempo. E os símbolos nessas equações, que são as variáveis, a gente usa como uma espécie de recipiente de memória para guardar informações. Por exemplo, nessa construção que a gente está colocando aqui, x igual a 10. Se eu te perguntar quanto vale x, você responde, x vale 10. Por quê? Em algum local na sua memória ficou guardado, associado o símbolo x, que é um caractere da língua portuguesa, com a quantidade 10. Você fez essa associação. Se eu perguntar de novo, quanto vale x? Você vale 10. Agora, se eu te disser x vale 5, você agora mudou na sua cabeça a ideia do valor da quantidade que o x tem guardada, tem representado, e agora o x mudou a quantidade. X agora vale 5. Se eu te perguntar quanto é x, você responde 5. Então, as variáveis elas são espécies de recipientes de memória. Na nossa memória, a gente tem vários desses recipientes e cada recipiente tem um rótulozinho do lado de fora, que é o rótulo com o nome da variável. E nas linguagens de programação, a gente usa o mesmo conceito, o conceito de variável, para guardar informações. Então, as variáveis elas podem guardar valores numéricos que podem ser atribuídos pelo programador no momento que ele está desenvolvendo o código, ou esse valor numérico pode vir como resultado da expressão que foi calculada. E é normalmente representada como uma sequência de caracteres. Nem todos os caracteres que você tem disponível, que são os caracteres do teclado, eles são permitidos na linguagem de programação. Cada linguagem tem suas limitações com relação à quantidade aos tipos de caracteres. Mas em C, basicamente, os caracteres aí do seu teclado, você vai poder utilizar para nomear variáveis. E você usa que caracteres? Ou como é que você vai dar nomes às suas variáveis? Os nomes das variáveis eles podem variar bastante, dependendo da equipe onde o programador se insere para desenvolver. Mas, normalmente, utiliza-se para nomes de variáveis combinações de caracteres que podem ser letras, números, que são os números que vão de 0 a 9, e alguns caracteres, como por exemplo tracinho, underline, para dar algum sentido ao que a variável armazena. Por exemplo, se eu te disser ABC igual a 10, o que é que significa esse ABC? O 10 é o quê no âmbito do programa? O que é que esse ABC está guardando? Que tipo de dado é esse? É uma temperatura? É uma altura de uma pessoa? É a idade de alguém? É o CPF de uma pessoa? Não vai fazer tanto sentido. Agora, se você disser temperatura do sensor igual a 100. Você já associa a ideia com o nome que você usou para essa variável com o valor 100. Então, é a temperatura do sensor que eu estou usando no meu programa. Então, os nomes das variáveis eles têm que fazer algum sentido também. E em C, o importante não é só o nome. Por exemplo, nessa expressão x igual a 10, que tipo de dado é esse 10? Esse 10 é um número inteiro? É um número real? Esse 10 é um número em base decimal, ou seja, 10 dedos? Ou é um número em base binária que representaria, por exemplo, o valor 2? Então, o tipo do dado ele, em C também é importante. Há linguagem de programação onde o tipo do dado se adapta à condição do momento, mas em C não é bem assim.
C é uma linguagem dita ser fortemente tipada. O que significa isso? É que antes de você usar a variável, de alguma maneira, você tem que fazer o que se chama de declarar a variável. Declarar significa essa variável é uma variável desse tipo. Você fornece qual é o tipo do dado que você quer, se é um tipo inteiro, se é um tipo real, se é um literal onde você vai guardar algum número. Você vai ter que dizer qual o tipo de dado que ela vai guardar. E depois você dá um nome àquela variável. E você só vai poder usar a variável a partir do momento que você fizer esse processo. E diz que ser uma variável fortemente tipada porque ela exige que você faça isso aí. Algumas linguagens não exigem, mas você exige. Qual a vantagem? A vantagem é que você tem um controle mais rígido acerca do que é guardado em cada variável. Você pode ter uso das variáveis bem dosado ao longo do programa com relação à manipulação das quantidades que ela lida. E isso força o programador a ficar atento à gestão dos dados. Por exemplo, se você tem uma variável que vai guardar a temperatura de um processo e a temperatura ela pode variar, ela é uma quantidade fracionária, você pode ter 10,38 graus, em outro determinado momento 10,49 graus, você não vai utilizar um tipo inteiro para guardar a temperatura, você vai usar um tipo real para guardar a temperatura, um tipo que armazene dados fracionários. E se você declara essa variável como um tipo inteiro, você não vai guardar o 10,38 ou 10,49, você vai guardar apenas 10, que é a parte inteira do número. Então, esse cuidado o programador precisa ter, e é interessante que quando você tem esse cuidado ao longo do desenvolvimento do seu código, você cria códigos que são que tratam o dado com mais segurança quando você vai pegar esse dado e transmitir para algum tipo de processo, controlar o dado, usar o dado para alguma finalidade. A gente vai ver isso ao longo aí dessas aulas. O C possui basicamente dois tipos de dados, ou duas classes de dados, melhor dizendo. Classe de números inteiros e classe de números reais. Os números inteiros e reais eles podem ter tamanhos diferentes. Não é só um inteiro e só real, não. Eles podem ter tamanhos diferentes dependendo do que você deseja armazenar. E todos os tipos que você tem num programa que você vai desenvolver podem ser criados a partir de derivações desses números inteiros e números reais, desses tipos de dados inteiros e tipos de dados reais. E como você pode ter inteiros de tamanhos diferentes, de faixas diferentes, quanto maior a faixa de dados que você vai precisar ocupar para um inteiro, claro, mais memória você vai precisar. Então, por exemplo, se você vai utilizar uma variável para guardar dados de pessoas, claro que você não vai utilizar ou não vai precisar de um tipo de dado que guarde uma faixa de valores muito grande. Por exemplo, você não vai usar uma faixa de valores que vá de 0 até 2 bilhões se a idade de uma pessoa não passa de 120, 130 anos, né? Até onde a gente sabe. Então, a ideia nesse caso é você utilizar uma faixa de valores menor. Para quê também? Se eu posso utilizar uma faixa de valor maior, ele vai guardar o número de todo jeito. Vai, só que ele vai ocupar bem mais memória. E quando você usa blocos de memória, grandes blocos com os mesmos tipos de dados como esse, você vai entupir a memória do computador sem necessidade. Então, é melhor você utilizar um tipo de dado menor. E vamos começar, né, a ver como é que esses programas lidam com os dados em si. Vamos começar com um tipo de dado que está presente na linguagem, é um tipo muito comum. Se brincar, o tipo mais comum da linguagem C é um tipo de dado inteiro. É chamado de int, né? São essas 3 letrinhas. O int é uma palavra reservada da linguagem. Você não vai poder usar a palavra reservada int para dar nome a uma variável. Nem tente que o compilador vai reclamar para você. E as variáveis do tipo inteiro, elas ocupam pelo menos 16 bits na memória. O que significa isso? É que 16 bits te permitem armazenar uma faixa de valores inteiros que vai de menos 32.000 até cerca de mais 32.000. São os números que você consegue armazenar. Essa faixa ela pode mudar dependendo do computador onde você executa o seu código. Por exemplo, nessa minha máquina que eu estou executando aqui, é uma máquina com Linux, os inteiros eles ocupam 32 bits de memória.
E como a gente está vendo aqui, né, eu estou dizendo que eles ocupam pelo menos 16 bits. Por quê? Porque na norma que define como é a linguagem de programação, ele não fixa que os inteiros têm que ter 16 bits. Não, ele fixa que ele tem que ter pelo menos. Então as máquinas podem criar inteiros com uma quantidade maior de bits do que 16. Nessa minha máquina ele tem 32, o inteiro. E essa forma que você está vendo aqui, esse programa bem pequenininho, esse programa que nós estamos criando, é um programa que declara uma variável. O que significa essa linha int x? Isso aqui está dizendo o seguinte: eu quero criar no meu programa, para que o meu programa utilize, uma variável que tem o nome de x. Isso é o identificador que eu estou usando para a variável. Você pode usar uma quantidade diferente, maior de caracteres. E essa variável, ela é uma variável do tipo inteiro. Então, para você declarar a variável, primeiro você digita ou escreve qual é o tipo do dado que você quer criar, dá um espaço e depois você vai colocar uma lista de variáveis que você deseja declarar. Aqui eu estou colocando apenas uma, mas você pode colocar mais de uma variável separada por vírgulas. E essa é a forma como você cria todas as variáveis de C. Coloca o tipo do dado, o nome da variável e em seguida, ou o nome de variáveis, e em seguida um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula tem que estar presente, porque ele define o final do comando. Todos os comandos em C, eles precisam desses pontos e vírgulas no final e a gente não pode esquecer deles. E vamos começar nosso programa. Nossa jornada aí pela linguagem C. Eu vou começar escrevendo um pequeno programa, ele já está pronto aqui na minha outra aba, aqui na minha máquina. É um programa que vai fazer a leitura de um número inteiro. Eu vou digitar um número inteiro aqui no teclado e ele vai pegar esse número inteiro e replicar na tela. Então, vou primeiro executar o programa. Deixa eu pegar aqui meu terminalzinho. Vamos compilar aqui o nosso código. Deixa eu compilar aqui o bicho. gcc leInteiro.c -o leInteiro. Aqui eu compilei com o compilador. Você pode também fazer isso aí no seu ambiente de desenvolvimento integrado. Ele vai compilar tranquilamente. Eu prefiro aqui usar o terminal, que eu fico aqui mais próximo do meu código. E agora eu vou executar o meu programinha. leInteiro. O que é que ele vai fazer? Ele vai ficar esperando que eu digite algum valor. Vou digitar aqui um número, 33. Ele vai ler o 33 e mostrar o 33 na saída. Finalmente ele sai do programa. Então o programa só faz isso. Deixa eu colocar uma quebra de linha aqui para ficar mais chique. Vamos de novo compilar. 33. Tá? Ele deixa o terminalzinho na linha de baixo. O que é que você está vendo aqui nesse código? É um código que vai fazer a leitura de um número da tela, do teclado, perdão, e replicar o número no terminal, nessa telazinha daqui. Se você estiver usando um outro ambiente de desenvolvimento integrado, é bem capaz dele abrir para você uma janela como essa daqui no terminal e mostrar as informações do terminal, porque é assim que o C interage de forma padrão com o usuário, usando o teclado como entrada e o terminal, o conceito de terminal como saída. Então, o que é que esse programa dispõe? Ele dispõe desse header. Nós já vimos aí em uma aula introdutória sobre o que é que ele significa. Basicamente, ele vai permitir que você use essas duas funções, chamadas de scanf e printf. A gente já fala sobre o que é que elas fazem. E verificar se as funções estão sendo chamadas corretamente. Declarei um inteiro, um número inteiro chamado de x. Vou ler o inteiro do teclado e escrever o inteiro no terminal. Essas duas funções, scanf e printf, elas trabalham em C como sendo a função padrão para você ler do teclado, scanf, e a função padrão para você escrever no terminal, que é a função printf. A função scanf, ela possui pelo menos um argumento, ou dois, né, que você vai querer pelo menos ler uma variável, que é um pequeno literal, é uma estrutura que você coloca entre aspas duplas, que vai dizer o que é que você vai ler em seguida. O tipo do dado que será lido. O tipo do dado que será lido nessa nossa pequena aplicação é um tipo de dado inteiro. Então, se x é um inteiro, eu vou fornecer aqui no scanf esse tipo de dado chamado de %d.
Se você for procurar nos guias de referência, você vai verificar que cada tipo de dado diferente existe uma codificação diferente para o scanf, que é para que ele possa fazer a leitura do dado. Para que isso? Porque na linguagem de programação, ela não tem como averiguar ou saber a priori que tipo de dado você quer ler. E a função scanf é uma função genérica, ela recebe o quê? Esse literal dizendo o que é que você vai ler e em seguida trocentos argumentos que ele não sabe a priori que argumentos são. Então, para que isso fique bem claro para a função o que é que será lido, essa sequência de caracteres que começam com 1%, seguido de um número, de um texto, né, que aqui no caso é o texto representado pela letra D, ela vai dizer o que é que você quer ler. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Achei. Esse site aqui é show, né? O cplus.com. cplus.com ele é utilizado, eu uso muito como guia de referência. Então, o que é que esse guia aqui está dando para a gente? O uso da função scanf. Ela vai pedir que você passe um especificador de formato. É o que aparece aqui nesse código, é esse pequeno literal que nós fornecemos. E nesse especificador de formato, seguido dele, tem uma sequência de valores, né, de parâmetros que você vai passar, que pode ter uma quantidade variável. Então, essa é a função scanf. E o especificador de formato você dá escrever o caractere %, tem alguns tipos de dados adicionados que você pode colocar e várias letrinhas. Cada letrinha dessa vai te dizer o que é que você quer ler. O tipo do dado, por exemplo, a letrinha D significa que eu quero ler um dado decimal. Podia ser %i também, para eu ler um valor inteiro. E aí você vai variando esse especificador de acordo com o que você precisa ler. Aqui tem vários exemplos como é que você vai querer fazer o uso do scanf aí na tua aplicação. Mas o que vem a ser o restante? O %d significa que eu quero ler um inteiro. E esse comercial, seguido do nome da variável, vai dizer o seguinte. É que eu quero ler esse inteiro e escrever no que a gente chama de endereço da variável. Ninguém vai aprender a usar endereço aqui, né? Até porque tem uma sequência de aulas só sobre o uso de ponteiros em C que explica o que são esses endereços, como é que isso é usado. Por enquanto, vamos assumir que é magia e aqui a gente vai ter que colocar esse comercial antes das variáveis comuns que você vai querer ler aí no seu processo. Então, ele vai ler do teclado um valor inteiro que você digita, vai interpretar aquilo como sendo um inteiro e escrever naquela variável x. Vamos repetir o código aqui novamente. Cadê aqui a minha variável? Está aqui o meu programinha. Ponto barra, ler inteiro, 33, ele retorna 33. Ponto barra, ler inteiro, menos 45. Ele leu com menos 45, também é um inteiro válido. Vamos colocar aqui uma coisa diferente. Agostinho. 32.766. Onde é que vê esse valor? Eu digitei Agostinho. Agora, você tem que ter em mente o seguinte, é que esses caracteres que a gente usa nas linguagens de programação, o A, o G, sei lá o quê, também são representados como inteiros ou como reais. Então, o Agostinho que eu digitei foi lido pelo scanf. O valor inteiro que era representado no Agostinho, ele pegou e colocou dentro dessa variável x. A sequência de bits, que representava o valor, o texto que eu digitei, que não é um símbolo A ou símbolo G, não, são números inteiros também. O que você está vendo aqui é apenas o desenho equivalente ao número inteiro, que representa aquelas letras. José, outro número. A, um número diferente. Então, os números podem ter significados diferentes, as letras, dependendo do que você digitou. Menos AB, outra coisa. Então, não se sabe ao certo o que é que foi digitado. Portanto, você tem que ter cuidado no uso do scanf, que você tem que dizer direitinho a leitura que você realizou. Claro que a função scanf, essas funções que a linguagem de programação vai te prover, elas têm valores de retorno que você pode usar para verificar se a leitura foi certa ou não. Mas você tem que estudar um pouquinho mais sobre isso para saber como tratar esse dado. Por enquanto, não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar em fazer o uso aqui da leitura de um dado,
teclado para a gente aprender a tratá-lo. Depois que você leu o seu dado, que foi lá o... Vamos limpar aqui nossa tela. Fazer direitinho. 33. Ele escreveu x igual a 33 na saída. De onde é que veio esse valor que foi escrito? Veio daqui. Mas como é que essa saída ela é processada? É pela função printf, que a gente já viu em outra aula. Você vai passar um literal, um string de formato. E esse string de formato vai dizer como você quer formatar a sua saída. O que é que você quer mostrar na saída do teu código. Aqui eu vou fazer o seguinte. Printf, mostre na saída um x. Está aqui o x. Um espaço. Está aqui o espaço. Um igual. Depois outro espaço. Um igual, depois outro espaço. E aqui vem o %d. O que é esse %d? No printf vai dizer o seguinte. Nesse local vai ser mostrado um inteiro. Vai ser formatado um inteiro. Vai ser apresentado um inteiro. De onde é que esse inteiro vai vir? De onde é que ele virá? Ele virá da primeira variável que vem aqui na sequência, que é essa variável x. Então, ele vai arrancar, o printf vai arrancar esse %d daqui e vai colocar naquele local o equivalente que estaria dentro do x. Se você colocar outro %d de novo aqui, colocar um outro x, olha o que ele faz. Deixa eu salvar e compilar. 33. Ele vai dar um espaço e vai colocar o x novamente. Então, o printf permite que você coloque essa sequência de caracteres para você formatar a sua saída para mostrar um texto agradável de ser visto pelo usuário. E esse /n é um newline que você vai usar para fazer uma quebra de linha aí na sua saída. Então, é assim que você vai ler os tipos de dados inteiros. São os tipos primitivos mais simples aí da linguagem de programação que a gente vai usar. E os tipos de dados inteiros da linguagem são vários. A gente já vai ver mais alguns. Mas essas variáveis que você cria, elas podem ter o que a gente chama de escopos diferentes. Normalmente as variáveis elas são criadas dentro das funções. As funções são essas estruturas onde você tem um tipo de retorno, um nome para a função, entre parênteses um conjunto de argumentos, que a gente vai ver isso aí em outra aula. E uma chave e uma chave fechando. Uma chave abrindo e uma chave fechando. O que vem aqui dentro é o que a gente chama de função. E os códigos que você vai executar em C, para que eles sejam executáveis, necessariamente tem que estar dentro das funções. E as variáveis elas podem ter escopo ou abrangência local. Se elas existem dentro das funções, elas são declaradas dentro das funções. Então, elas só são visíveis lá dentro. Se você tentar acessar uma variável que você declarou numa função A em uma outra função B, ela não será visível, ela não será acessível. Você vai ter um erro de compilação se você tentar fazer o acesso errado. E elas podem ser globais se elas forem declaradas fora das funções. Você pode declarar variáveis fora das funções. O que você não pode fazer é criar código executável lá fora, mas variáveis podem. Qual a diferença entre essas variáveis globais e essas variáveis locais? Como está aqui, né? Y é uma variável global, x é uma variável local. É que as variáveis globais elas podem ser vistas por todas as funções dos códigos, todas as funções do seu código. A situação onde a variável global pode ser preferida? Pode. Às vezes num programa pequeno, simples, onde você precisa ter uma quantidade pequena de funções e essas funções acessarem essas variáveis de forma mais simples, então você pode usar variáveis globais no seu programa. Mas, via de regra, é interessante que você aprenda a programar ou desenvolva os seus códigos usando variáveis locais. Por quê? Portabilidade. Geralmente, quando você cria algumas funções bem interessantes aí nos teus programas, é interessante que você, às vezes, precise levar essas funções de um local para outros pedaços de código. E se você usa suas funções com variáveis globais, você vai ter que sair levando variáveis globais também. Nem sempre isso é possível. Então é importante que você, quando crie variáveis, você trabalhe com variáveis locais ao invés de variáveis globais. Essas variáveis que você tem, essas variáveis locais, int y, né, elas também vão valer. Se eu mandar imprimir aqui o valor de y em algum local,
ela vai, né, o programa vai funcionar também. Vamos lá ver quanto é que funciona, quanto é que y vale. Aqui no caso o y está valendo 0, mas a gente tem que criar valores, atribuir valores para as variáveis, geralmente iniciar essas variáveis para que você não tenha valores que você não sabe quais são. Aqui o y pode ser 0, mas em uma outra execução do código, em outro compilador, você pode ter um valor diferente para y. A gente disse que essas variáveis que não têm valores iniciais atribuídos, elas têm lixo guardado dentro dela. Então é importante que você crie. Mas veja, a variável x é local, ela foi criada aqui dentro, não tem acesso fora dessa função. Mas a variável y foi criada lá fora, ela é uma variável global, ela pode ser acessível por essa função também. Bota lá nossa apresentação. Outro tipo de dado é o tipo de dado float. Os tipos de dado float é um tipo usado para guardar valores fracionários, ou valores reais. E ele tem 32 bits reservado para a sua representação. Essa faixa, ela é realmente 32. Ela não é pelo menos 32, ela é exatamente 32, porque esse float, esse tipo de dado ponto flutuante, ou tipo de dado real de precisão simples, ele é um tipo convencionado por um organismo internacional, e todos os desenvolvedores de chips e de compiladores implementam esse tipo de dado daí, que tem abrangência nessa faixa. Então a gente vai criar esse tipo de dado chamado de float como o tipo de dado ponto flutuante que nós vamos usar para tratar números reais. É diferente a forma como um número real é armazenado da forma como um número inteiro é armazenado. É bem diferente essa representação na máquina, e a gente tem que ter cuidado quando for utilizar um e outro na troca de dados, na troca de valores. Então vamos pegar esse códigozinho daqui e vamos executá-lo, né? Um programa para tratar de um número real. Eu criei agora a variável x como sendo um número real. Vamos compilar. gcc leInteiro.c menos o leInteiro barra gcc leReal.c menos o leReal ponto barra leReal 33 x igual a 33. Deixa eu colocar aqui minha quebra de linha para ficar bonito também. Recompilar. Ponto barra leReal 33. E agora, olha, perceba, o número em ponto flutuante foi mostrado de uma maneira diferente. Foi mostrado com casas decimais. leReal, vou chamar aqui 33.45. Ele armazenou o valor 33.45. 33.125. Ele armazenou também. Preste atenção esse 1 aqui, que está sobrando. A gente ainda vai ver uma aula sobre esse 1 que está sobrando aqui. Isso aqui é uma limitação que tem, né, dos números, os números em ponto flutuante. E a gente tem que tomar cuidado com esses problemas que às vezes acontecem. Não vem ao caso agora. Agora vamos fazer aqui a mesma coisa com o número inteiro. Ponto barra leInteiro, 33.125. Ele guarda só 33, porque a parte fracionária é dispensada, mas o número real, 33.125, ele armazena toda essa faixa. E armazena também números negativos, e armazena números fracionários, que são bem menores do que 1. A diferença daquele código que a gente tinha visto, do leInteiro, para esse código daqui, é no scanf, o tipo de string de formato que nós vamos usar. A gente vai usar agora %f, sinalizando que isso aqui é um número float, um número em ponto flutuante. Chama-se de float, ou número em ponto flutuante, porque esses números eles têm uma representação bem interessante na numérica. A gente vai ver um pouco uma aula disso sobre representação numérica no computador. E ele é chamado assim. Isso aqui é um número em ponto flutuante. E só destacando, esse barra que nós colocamos aqui é um comentário em C, um comentário de fim de linha. Bom, nós estamos lendo o número em ponto flutuante e depois imprimindo o número em ponto flutuante também. A gente pode ler e imprimir o número. Existem várias formas de você fazer essa impressão desse número. printf te dá uma série enorme de possibilidades.
para você trabalhar com números em ponto flutuante. Você vai lá no cplus.com e procure a função printf, você vai encontrar muitos exemplos de uso, inclusive aqui embaixo, ó, nos exemplos que ele provê. São exemplos perfeitamente funcionais, detalhando como é que você pode fazer diversas combinações para você mostrar os seus números em ponto flutuante. Questão de pesquisar para descobrir como é que essa função pode ser usada. Então, scanf para ler, printf para imprimir, nós temos até agora nossos recursos para fazer entrada e saída de dados. E o tipo de dado float, ele tem uma faixa de representação. A faixa de representação é essa aqui. Você pode ter números positivos ou negativos que estão dentro dessa faixa de valores. Veja, um número em ponto flutuante, um número float, ele não consegue representar todos os números reais que existem. Não. Existem faixas de valores e você não vai ter uma quantidade imensa de dígitos para representar. A quantidade de dígitos também é limitada. E isso é uma limitação que a máquina possui. Você não vai conseguir colocar uma quantidade infinita de dígitos num tipo de dado que só tem 32 bits. Então, você tem que ser cuidadoso na escolha do tipo de dado em ponto flutuante que você vai trabalhar. Mas não são só esses dois tipos de dados que a gente tem. São os ints e floats. A quantidade de tipo de dados em C, ela é grande. Tem uma boa quantidade de tipo de dados. Isso aqui basicamente são os tipos que você tem na linguagem para trabalhar. E os tipos, eles têm diferentes números de bits que você vai poder escolher. E para cada quantidade de bits que você escolhe, há também uma faixa de valores para aquela região. Por exemplo, esse tipo chamado de char, que é um tipo inteiro, mas ele tem uma faixa que vai de 128 até mais 127. É uma faixa relativamente pequena, mas imagina que você está usando isso aqui para guardar os códigos dos caracteres do seu teclado. É mais do que suficiente, é o que as pessoas usam há muito tempo e tem funcionado, pelo menos o teclado padrão americano. Mas se você vai guardar a idade de uma pessoa, ninguém tem idade negativa, então você pode usar um tipo chamado unsigned char para processar o seu dado. E o tipo unsigned char, ele varia de 0 até 255. Já é uma faixa de dados maior. Você vai poder trabalhar com uma faixa bem mais folgada. Eu vou utilizar uma faixa para guardar outro tipo de dado. Por exemplo, eu quero guardar uma temperatura de um processo. A minha temperatura ela pode ir até 254 graus Celsius. Então você pode escolher, se sua temperatura só tiver valores inteiros, use esse tipo de dado unsigned char. Mas a minha temperatura ela vai até 500 graus Celsius, a temperatura do processo que eu estou controlando com o meu programa. Claro, um unsigned char não vai dar para você trabalhar. Você pode usar um short int ou um unsigned short int. Esse unsigned significa que o tipo de dado ele não tem sinal. Qual a utilidade do tipo de dado que não tem sinal? Temperatura, por exemplo. Você não vai usar uma temperatura negativa num processo que só vai trabalhar com água fervente ou com coisas quentes. Não, o meu processo vai trabalhar com coisas com temperaturas que estão abaixo de 0. Então você não vai trabalhar com unsigned short int, você vai trabalhar com short int. E por aí vai. Dependendo do tipo de dado que você vai utilizar, você vai escolher uma representação diferente. Por exemplo, você vai trabalhar com unidades astronômicas para guardar distâncias entre planetas. Você poderia usar um unsigned long int, mas às vezes essa quantidade aqui também não é suficiente não. Então você tem que usar algum tipo de subterfúgio para conseguir fazer combinação de dados. Esses são tipos de dados inteiros e esses aqui de baixo são tipos de dado em ponto flutuante. A gente já viu o float, é um tipo de dado de 32 bits e esse aqui é o formato que você vai ler tanto para escrever quanto para ler. Você vai usar tanto para escrever quanto para ler aquele tipo de dado. E essa é a faixa de representação dele. Não, mas o float está pequeno, né? Eu preciso de uma quantidade de... Eu preciso de um tipo de dado que grave ou que guarde valores maiores do que 10 a mais 38. Não será esse dado que você vai usar. Você pode usar um double. O tipo de dado double já pega uma faixa maior. Ainda está pequeno, então você vai ter que usar um long double. É um tipo de dado que está implementado em alguns sistemas, em alguns compiladores. O long double ele tem 80 bits de tamanho, é gigantesco.
E ele pode ter valores que vai dessa faixa até essa outra. São números muito pequenos ou números muito grandes. Qual é o que você tem que usar? Sempre comece pelo menor. Procure o menor tipo de dados que seja suficiente para você guardar a informação. Por quê? Memória. Você vai querer guardar essa informação na menor quantidade possível de memória para você não ficar sobrecarregando a sua máquina quando os seus processos estiverem sendo usados. Num programa como esse aqui, por exemplo, bem simples, eu só tenho um inteiro sendo guardado em algum local, que é no caso a variável x, mas eu posso ter um processo que utilize 1 milhão desses inteiros guardados numa sequência, num conjunto. Então, você não vai precisar de um inteiro para guardar o seu dado, um int que tem 32 bits para guardar essa quantidade tão grande. Não, eu só vou guardar valores que só vão no máximo até 255. Poxa, então arranca esse tipo int daí e coloca um assigned char, que você vai ocupar bem menos memória no processo de desenvolvimento do seu código. Então, como é que tipo vai usar? Comece pelo menor. A gente viu ali como é que você pode fazer para atribuir valores às suas variáveis lendo do teclado. Mas e se você for atribuir um valor? Você vai fazer isso aqui no próprio código usando uma atribuição com o símbolo igual. Vamos executar esse código aqui. gcc valores.c -o valores ./valores. Tá aí os códigos que você determinou. Funcionou direitinho. É assim que você vai apresentar. Eu vou apresentar um inteiro. Esse %g que aparece no printf é para eu mostrar valor, números em ponto flutuante de diversas maneiras diferentes. Aqui, como eu tenho um número, né, com uma representação de base 10, chama-se notação científica, ele vai mostrar o número aqui da melhor forma usando aqui, são 6 dígitos que ele utiliza para fazer a notação científica, a quantidade de dígitos padrão. Então esses são os tipos de dados que você vai poder usar, a forma que você atribui valores. Essa atribuição ela pode vir de uma expressão também, por exemplo, 43 mais 3. 51. Você pode colocar expressões matemáticas. A gente vai tratar isso em uma outra aula. Mas dá para fazer também. Que cuidado você precisa ter quando você for guardar valores nas variáveis? É o seguinte. Você não pode extrapolar a capacidade de representação da máquina que ela dispõe para aquele número. Vamos fazer um exemplo aqui nesse código. Nesse códigozinho que eu chamei aqui de overflow, eu vou atribuir o x128. A gente vê aqui na representação que o tipo de dado char ele vai de -128 até mais 127. É a faixa de representação que ele permite. Claro, graças à maneira como o número é guardado na memória da máquina. Chama-se de complemento de 2, não vem ao caso agora. Mas vamos ver o que acontece quando você faz x igual a 128. Vamos começar com 127. gcc overflow.c -o overflow. Você extrapolou a capacidade. Vamos prestar atenção primeiro ao 127. O 127 aqui está ok. Mas eu vou colocar aqui 128. Menos 128. De onde é que veio esse número? Eu vou colocar agora aqui 257. Ficou igual a 1. Esqueçam esses avisos. Aqui são avisos, claro que tem um erro aqui, né, no programa. Ele está dizendo que a faixa de representação, né, foi fora da sequência. Deixa aqui. Ficou o valor igual a 1. Por que 1? Imagina que você está fazendo um código, em vez de você colocar 257, você faz isso aqui acidentalmente. 127 mais 45. Olha, nem erro de compilação, nem aviso foi provocado. Mas quando você executa, menos 84. O que ocorre aqui?
é que, nesse caso, a forma como o número negativo é representado, que é um negócio chamado de complemento de 2, faz com que a sequência de bits que seja resultante aqui dessa soma, uma soma de dois inteiros, o inteiro que é resultante dessa soma não cabe dentro do espaço reservado para um char. Então, um inteiro que tem mais bits do que os 8 bits que o char reserva para aquele número. Então, os bits restantes vão ficar do lado de fora. E aí, quando você fizer essa atribuição, essa soma vai gerar uma sequência de bits que, quando for interpretada, ela será interpretada como esse número daqui, menos 84. Portanto, quando você estiver fazendo essa atribuição, esses bits mais significativos do número, que a gente vai ver isso aí em outra oportunidade, eles são usados para representar o sinal do número, se o número é positivo ou negativo. E a forma como o número gravado é bem diferente, ela pode gerar inconsistências. Se o número está na faixa 127, ele vai ser representado corretamente. Se o número estiver fora da faixa, menos 130, ele vai ser representado incorretamente. Eu agora estava esperando um número negativo que fosse gravado dentro do X. Ele gravou, está mostrando para mim que foi gravado 126. Então, os cálculos que o computador vai fazer para gravar o número, eles podem mudar. E você tem que ficar atento para que as faixas sejam respeitadas. Nessa faixa de baixo, é um número em ponto flutuante. Vamos executar aqui. Deixa eu tirar esse negócio para ele não ficar mostrando esse aviso para mim. Menos 120. O número está dentro da faixa de valores permitida. Se você olhar aqui naquela tabelinha, isso aqui você encontra em livros de programação, tá? Essas tabelas. O número em ponto flutuante pode ir até 10 elevado a mais 38. O número aqui está 10 elevado a 10. Até 10 elevado a 10, que é o multiplicador. Agora, se eu colocar aqui E elevado a 100, o número vai para infinito. O que é o infinito? É uma sequência de bits que é gravada aqui nesse número em float que representa o conceito de infinito para esse número daí. Então, tem que ficar atento a essa sequência de números que aparece para você não gerar valores fora das faixas. O C não vai gerar para você, às vezes, nenhum tipo de aviso, nem erro. O erro vai apresentar quando você estiver executando o código. E aí já é tarde. E às vezes você pode fazer coisas simples também, ó. Você pode somar dois números que estão dentro da faixa. Quer ver? Vamos pegar a faixa do limite superior. Aqui. Dois números que estão dentro da faixa. Um sozinho está dentro da faixa, o outro sozinho também. Mas quando você soma os dois, a soma sai fora da faixa. Então é importante que você preste atenção a essas condições para que você não gere problemas aí no teu programa, aí no teu código. Fica atento às faixas que você vai escolher. Esse uso essas somas em ponto flutuante pode gerar o que se chama de infinitos, ou not a number. Não é um número, não é nem um infinito, ele é um infinito positivo ou negativo. Tem faixas para discutir essas coisas. A gente vai pegar um dia uma outra aula para discutir esses conceitos. E a sequência de dados, a forma como você declara os dados, tem que ser feita com cuidado. Tá? A linguagem C, ela foi prevista para você contemplar ou trabalhar com uma quantidade muito grande de aplicações, claro. Mas pode ser que o tipo de dado que você tenha não seja suficiente. Uma coisa que você vê com muito comum assim na literatura, às vezes você vai num site de notícias de matemática e diz: alguém conseguiu criar ou descobrir o número π com 1 trilhão de dígitos, uma quantidade de dígitos enorme. Aí você lembra: poxa, mas naquela aula eu tinha visto que a quantidade maior de números que seria utilizado seria essa daqui. Mas alguém pegou e criou um dígito com uma quantidade, um número π com uma quantidade bem maior do que esses dígitos. De onde é que vieram os restantes dos dígitos? Onde é que ele armazenou? Então, nesse caso, o que é que será feito? Você tem que usar combinações de recursos para criar formas diferentes de representar suas variáveis. Você não vai, por exemplo, usar uma soma comum para somar duas quantidades grandes. Não vai fazer isso, não em C.
Você tem que bolar funções para somar pedaços dos números e sair concatenando os valores que vão para a casinha seguinte em algum tipo de estrutura que represente ou que guarde esse conceito para você. Tá? Mas é isso. Em C, a gente tem esses tipos de dados que nós mostramos. São tipos de dados que têm uma abrangência longa, mas pode ser curta para alguma aplicação, mas é o que tem disponível. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho sobre esses conceitos de variáveis em C e a gente volta aqui em uma outra oportunidade para aprender um pouquinho mais de programação aqui nessas videoaulas. Obrigado.